E aí, pessoal, Deus existe? Você já parou para pensar sobre isso? Já se perguntou? Acredito que todo mundo já fez essa pergunta. Para mim, é a pergunta mais importante da história da humanidade, né? Eu acho que ela vai ter impacto direto de como você vai seguir a sua vida. Se isso aqui é só o que há, né? É só a matéria, acabou, acabou, você vai seguir a vida de uma maneira. Se além disso aqui ainda tem toda uma eternidade para frente, né? Se isso aqui é só uma passagem, é só um teste e a vida vai começar de fato após a morte, eu acredito que você vai tomar outras decisões aqui na sua vida. Então eu acho que essa pergunta que todo ser humano em algum momento da vida se faz, né? E de acordo com o que a gente vive hoje, o que que se diz, né? Todas as questões relacionadas à transcendência, a Deus, à fé, são questões meramente de fé e que não tem outra justificativa a não ser a fé, né? E por outro lado, a ciência é a dona da razão, só ela tem o conhecimento comprovado, absoluto, inquestionável e que tem que ser respeitado a todo custo. Eu quero balançar um pouco essas certezas. Eu quero mostrar que nem de um lado a ciência é dona da verdade e que nem do outro lado as questões de Deus são meras questões de fé que não se teve evidência alguma ao longo da história. Pelo contrário, a gente tem diversas evidências e muitas vezes essas questões de fé elas estão muito mais bem fundamentadas do que teorias supostamente científicas, que não têm absolutamente nada de científica, mas que são propagadas de gerações a gerações, ao ponto de que hoje parecem muito científicas e parecem estar totalmente comprovado. E é muito diferente disso. O vídeo não vai ser um vídeo muito curto, mas eu acho que vai ser muito importante para você, para sua vida, assistir até o final. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, hoje a gente vive essa onda do fake news, né? O Evangelho de São João já dizia: o mundo jaz sob o maligno, né? E uma das principais artimanhas do maligno é a mentira. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que eu não sou contra a ciência, muito pelo contrário. Eu fiz duas faculdades, especialização, mestrado, doutorado, tenho meus artigos, congressos, enfim, sou totalmente a favor da ciência. Só que eu acho que a gente confunde hoje o que é ciência. Você tem o próprio livro aqui, ó, do Wolfgang Schmidt, né, que é um cientista renomado, Mito e Ciência, foi o homem que ele, os primeiros foguetes que saíram da atmosfera não conseguiam retornar. Ele foi o cara que descobriu uma maneira, não vou conseguir explicar para vocês, eu sei que ele foi esse cara, que descobriu uma maneira desses foguetes retornarem à atmosfera. Então é um cientista brilhante, né? E ele fala justamente sobre isso nesse livro, de como hoje a grande parte do que a gente chama de ciência, na verdade, é um cientificismo. São lendas, são mitos que são repetidos, que são criados, né? E que não tem comprovação nenhuma. Né, e que apenas uma pequena parcela desse conhecimento, de fato, é o conhecimento científico. E isso é muito assim, a gente tem uma coisa com a ciência que talvez não seja tão fácil perceber, mas depois que você se dá conta, você vai começar a perceber que nas últimas décadas, sabe, o que é comum na ciência, a ciência erra muito mais do que acerta. Né? A ciência é uma tentativa e erro. Sempre foi, eu quero fazer um próximo vídeo para explicar o que é ciência, sempre foi uma aproximação da verdade. Platão e Sócrates já diziam: filósofo não é o que sabe, mas é o que busca saber. Então a ciência está sempre nesse processo de autocorreção, inclusive, isso sempre foi característica da ciência, essa autocorreção, né, e nunca a dominação de um saber absoluto. Isso não é ciência, isso é mito. Onde você tem um conhecimento absoluto e inquestionável, é um mito, não é ciência. Na ciência, faz parte esse processo de você aprofundar e descobrir novas coisas e às vezes ver que não era por ali, que você estava equivocado, era outra coisa. Né? Então a primeira coisa é desmistificar essa coisa que só a ciência tem o conhecimento absoluto. Não é por aí. E hoje a gente vem com um bombardeio na mídia das famosas fake news. Então tem muita coisa sendo jogada, né? E a gente não sabe mais de fato o que é verdade. A gente fica completamente perdido nesse bando de informação que chega a gente. Eu vou dar exemplo aqui de 3 teorias científicas que são os pilares da ciência moderna. Né? O Wolfgang Schmidt fala dessas teorias nesse livro, que, segundo o próprio Wolfgang Schmidt, elas não têm absolutamente nada
de científico e não tem nada de comprovado, muito pelo contrário, você tem muito mais evidências mostrando que elas são falhas do que evidências mostrando que elas são verdadeiras, né? Por exemplo, o Big Bang. O Big Bang pode ter, é uma hipótese, pode ter acontecido e pode não ter acontecido. Na verdade, não tem como saber. Eu acredito que, na verdade, isso é um conhecimento que a gente nunca vai saber com certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Ainda que o Big Bang tivesse acontecido, que eu acredito que não aconteceu, mas tudo bem, você pode considerar que aconteceu, ele não explica o início, ele explica a partir de um determinado ponto. Mas e antes desse ponto? Quem criou as possibilidades para que ocorresse o Big Bang? Né? Essa explosão ela não se deu do nada. Você tinha as forças, você tinha alguma coisa para que ocorresse essa grande explosão. Então, só aí você já vê que não é tão sólido quanto você imagina. A teoria da evolução, eu vou falar mais à frente, explicar mais detalhadamente, mas também é uma teoria que não está fundamentada, não vou falar dela agora porque eu vou falar mais da frente. E o materialismo, o que o materialismo é? O materialismo é a ciência transforma tudo em matéria, só existe matéria, só existe aquilo que a ciência pode explicar, e aquilo que ela não consegue explicar, ela finge que não existe. Ela joga para o sobrenatural e aí fala que é questão de fé. Ora, você tem muitas coisas que a ciência não explica. Não é porque a ciência não explica que deixa de existir por causa disso, né? Então, assim, esse primeiro slide, essa primeira parte do vídeo, eu quero mostrar que a ciência que a gente acredita, ela não é tão sólida assim. Ela é hoje muito mais uma questão cultural. E são ensinamentos que se passam de geração em geração e que a gente acredita que é assim, mas de comprovação científica não tem nada, né? Então, vamos continuar avançando. Jesus Cristo também já levantou ali, como citado no Evangelho de Lucas: ai de vós, legistas, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que queiram entrar. Então, quer dizer, Jesus já anunciou. Algumas pessoas vão dizer que estão com a verdade, que têm o conhecimento, que têm o poder, e não tem tanta verdade assim no discurso dela. Então, a gente deve utilizar o raciocínio, a lógica, a coerência para questionar. Por que não? Não estou dizendo aqui que eu sou o dono da verdade, que eu sei tudo. Essas teorias podem estar certas, na minha opinião, não estão. E eu vou mostrar aqui algumas coisas por quê, assim como eu vou levantar algumas coisas que eu acredito. Você tem todo o direito de discordar, e isso é absolutamente normal. Não tem nada de anormal você questionar e duvidar algumas coisas, como tem se colocado na mídia hoje, como se você não pudesse questionar algumas coisas. Só o fato de você refletir alguns assuntos, você fosse um ignorante. Isso é um pensamento que há 2.400 anos atrás era compreensível, né? Foram por isso que mataram Sócrates. Ele começou a questionar as verdades daquele tempo. Era mais fácil matar do que discutir com ele. Ninguém conseguia discutir. Então, hoje em dia, a gente tem que ter cuidado para não cair nesse erro novamente. Eu acho que tem verdades aí. É importante a gente ter esses princípios, né, para reger a sociedade. Agora, esses princípios eles vão estar sempre em discussão. A gente pode aperfeiçoar eles a qualquer momento. Por que não? Isso é ciência, tá? Outra coisa é mito. Bom, então vamos começar a entrar no tema mais a fundo aqui, onde eu vou trazer algumas evidências da existência de Deus. Eu pergunto, por que você acredita em Deus? Né? Aí talvez a palavra de Deus, a Bíblia, seja a primeira grande evidência, né? Mas como é que você sabe que é a palavra de Deus? Né? Como é que você sabe que é a palavra de Deus? Se não fosse necessário um fundamento, não haveria os milagres, né? Isso é a primeira coisa, assim, que a mídia, eu vou colocar a mídia como o oposto, tá? Que ela alega que toda a questão de Deus é questão de fé. Você tem que acreditar sem ver. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou com uma caneca aqui na minha mão. Eu preciso de fé para estar com essa caneca aqui na minha mão? Não, isso é um fato. A caneca está na minha mão. Eu não preciso de fé para que a caneca esteja na minha mão. Bom, a previsão do tempo diz que amanhã vai fazer sol. Eu preciso de fé para acreditar na previsão do tempo que amanhã vai fazer sol. Mas que essa caneca está na minha mão aqui, isso é um fato, né? Então, o que eu quero dizer com os milagres? Os milagres é questão de fé para a gente. Mas para quem viveu e para quem vive até hoje, para quem já experienciou milagres que ainda continuam acontecendo, esses milagres não são mais matérias de fé. Eles são fatos. Você simplesmente estava ali e você viu.
Fora isso, eu vou apontar algumas evidências da existência de Jesus Cristo aqui, por exemplo, que não são questão de fé, é questão de raciocínio lógico e conhecimento. Se você tiver esse conhecimento, se você souber e fizer esses raciocínios lógicos que eu vou demonstrar aqui, você vai ver que não precisa de fé. Você precisa de fé para acreditar naquilo que você não tem fundamento. Se você tiver os fundamentos, não é só uma questão de fé, é uma questão de fatos históricos comprovados, justificados com coerência. Né? A gente continua assim, na fé, na vida que Jesus Cristo pegou, com fé na salvação, mas que ele veio, eu acho que não é uma questão de fé. É um fato histórico, isso está comprovado, e ele veio, e ele foi um homem extraordinário. Isso não é uma questão de fé, isso é um fato histórico. Se você não sabe disso, é porque você talvez não tenha estudado o assunto. Por isso que eu já disse em outro vídeo também, o maior pecado é a ignorância, porque a partir daí você abre margem para os outros pecados. Quanto mais você conhece, quanto mais você entende a história, tem o conhecimento da palavra, menos você tende a cair nesses erros. Né? Então, Cristo é a prova de que nem tudo é só questão de fé. A questão de fé também, mas é um fato. Ele veio, ele morreu, ele fez milagre e ele ressuscitou. Para quem estava lá, isso era fato. Tanto que essas pessoas morreram ali 300 anos e não negaram esses fatos. Então, quer dizer, são fatos históricos, não é só uma questão de fé. Mesma coisa de eu falar, eu tenho fé que existiu Napoleão Bonaparte. Não, foi um fato histórico, ele existiu. Né? Inclusive, Jesus Cristo tem mais apontamentos históricos sobre ele do que de muitos outros importantes personagens da história. Por exemplo, Sócrates, não tem praticamente prova de Sócrates, Alexandre o Grande. Você tem diversas figuras consagradas na história que a gente não tem prova nenhuma e a gente acredita. Agora, Jesus Cristo, né? Eu vou chamar de mídia, mas, enfim, a mídia diz que é questão de fé, como se não tivesse nenhuma prova que Jesus Cristo existiu, né? Então, vamos lá. Primeiro argumento, Jesus Cristo. Deixa eu tomar o fato aqui, ó. Pronto. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em Jesus Cristo, é a seguinte: você tem três possibilidades. Ou Jesus Cristo era um lunático completo, um maluco, porque o cara, para falar que é Deus ou filho de Deus, ele tem que ser um louco, né? Ou ele vai ser isso, uma das possibilidades. Ou ele é um mentiroso descarado, um maior canalha da história da humanidade, é a segunda possibilidade. Ou, de fato, ele está falando a verdade e ele é filho de Deus. Dessas três possibilidades, não tem outra possibilidade. Ou, né, eu não consigo enxergar. Se você tiver alguma outra possibilidade, comenta aí. Vamos analisar essas três possibilidades? O que é mais coerente? Vamos usar a razão, mais uma vez, não tem nada de fé aqui, é coerência, é razão, é estudo histórico do que aconteceu. Bom, será que um louco ensinaria no templo já criança, já menino? Você já viu algum louco, menino, adolescente ensinar no templo para os escribas, para quem estudou, né, um menino que nunca tinha estudado, né, ensinar para quem deveria estar ensinando? É como se chegasse um garoto de 12 anos, hoje, numa universidade, num congresso, e falasse, meu filho, fica quieto aí que agora quem vai falar sou eu, e começar a ensinar para todo mundo. Será que esse cara é um louco? Bom, não parece ser um louco, né? Ninguém ia dar ouvido a esse menino. Bom, será que um charlatão daria a vida pelo aquilo que ele está ensinando, como fez Sócrates, que ele acreditava tanto na própria verdade que ele havia descoberto, que ele deu a vida. Jesus Cristo fez a mesma coisa, ele deu a vida aos seus ensinamentos, sem ao menos se defender. Será que isso é característica de um charlatão? O charlatão teria fugido, teria tentado enganar, teria, sei lá, tentado pelo menos se defender? Bom, não parece coerente com a atitude de um charlatão fazer o que Jesus Cristo fez. Bom, só sobra a possibilidade de fato ele ser um Deus, né? O fato da gente estar ainda falando dele, esses ensinamentos dele, eles transcenderem o tempo, transcenderem a história, transcenderem a cultura, né? Eu gosto de dar um pouquinho de filosofia. Você pega ali Platão, Sócrates, Aristóteles, Hegel, Kant, Descartes. Você pega todos esses grandes estudiosos que estudaram muitos anos, coisa que Cristo não fez. Todos eles você encontra coisas muito legais, mas você encontra muita bobagem. Você encontra muita bobagem em todos esses pensadores. Como é que um cara que nasceu em Nazaré, que era uma cidade assim, era interior do interior do interior da Judéia, né? Ele era até, quando as pessoas falavam nazareno, era num sentido pejorativo. Como é que alguém que veio desse lugar aí,
quer ensinar alguma coisa. Então, quer dizer, esse cara fez ensinamentos universais que até hoje se aplicam em todas as culturas, em todos os tempos. Bom, isso não parece uma coisa de um louco nem de um charlatão, né? Um charlatão não teria enganado tanta gente há tanto tempo, muito menos um louco. Então, dessas três possibilidades que eu levantei, por uma questão de coerência, de razão, eu fico com a primeira até agora, hein? A primeira tá ganhando. Esse cara, no mínimo, ele é um cara diferente. No mínimo. Normal, igual os outros. Ele não é. Isso aí a gente já pode chegar a essa conclusão. Então vamos continuar. Bom, continuando a hipótese dele ser um charlatão. Tá, mas quem que inventou aquelas coisas que ele disse? Aquele sermão da montanha que até os bárbaros se converteram, né? Depois que o Império Romano caiu, primeiro o Império Romano perseguiu os cristãos assim, de tudo quanto é forma. Não conseguiu. Foi obrigado a incluir o cristianismo porque o cristianismo já era maior que o Império Romano. Aí depois vieram os bárbaros, destruíram os romanos. Os bárbaros, os nomes eram bárbaros que eles mal sabiam falar, não sabiam escrever. Aí o incoerente, o charlatão que já tinha morrido há 400, 500 anos, cristianiza esses bárbaros? Opa, será que é tão incoerente assim? Culturas tão diversas, tão diferentes? Tem alguma coisa... Será que seria uma mentira que ia enganar todo mundo? Um mentiroso? Bom, eu acho que não parece ser uma mentira. De fato, como eu disse, parece ser um homem diferente na história da humanidade. 2000 anos depois, né? Não só o maior império da história da humanidade tentou derrubar o cristianismo, mas 2000 anos de ataque, até hoje nada, nenhuma incoerência, nenhuma contradição, nenhuma... Bom, mais uma vez a gente vai se aproximando não pela fé, mas pela razão. Ele foi um cara diferente. Concorda comigo? Vamos avançar então. Bom, como eu estou falando de fatos históricos, fatos científicos também. Eu estou usando uma abordagem científica. Você tem historiadores que... Ah, mas você está falando só da Bíblia. Não, você tem historiadores fora da Bíblia que citam Jesus. Por isso que eu digo, Jesus é um homem que é muito mais relatado que muitos outros que a gente estuda nos livros de história, estuda no colégio, e ninguém fala que é questão de fé acreditar. Você tem historiadores judeus. Ah, mas os judeus tentaram matar, os judeus que mataram Cristo. Então, quer dizer, os judeus não aceitaram. Então, mesmo assim, você tinha historiador judeu que cita Cristo. Você tem historiador romano, os romanos que perseguiram o cristianismo depois. Também tem historiador romano que fala. O que esses relatos fora da Bíblia falam? Olha, por esse tempo, teve um judeu que se dizia filho de Deus. De fato, ele fazia coisas que ninguém conseguia explicar, coisas miraculosas, ressuscitava, fazia milagres. Morreu, os seus discípulos dizem que ele ressuscitou, e é inexplicável muitas coisas que ele fez. E muita gente seguiu ele. Morria, mas não negavam. Né? Então, quer dizer, esses são os relatos históricos. Eles relatam aquilo que eles viram. Então, quer dizer, não é só uma questão de fé. Isso está na história. Está marcado. Bom, de 11 pescadores, eu botei pescadores ali entre aspas, né, que nem todos eram pescadores, né, que eu botei uma figura de uma das perseguições que eles faziam aos cristãos, né, que eram jogar os leões para servir de entretenimento para a população, né, mas a pessoa ia lá e ser entretenimento com o leão, mas não negava. É engraçado, né, assim, curioso, né, será que é uma mentira? Será? O que esses caras viram? Eu fico me perguntando. Assim, lógico que eu sei, né, mas assim, não foi qualquer coisa que esses caras viram para passar por isso por mais de 300 anos, né? Então, quer dizer, o que será que eles viram? Será que eles tinham alguma dúvida? Provavelmente não, né? As histórias sobre o início do cristianismo falam. O que tinha no cristianismo? Milagres, homens santos e martírio. Né? Isso fez o cristianismo desenvolver. E com toda essa perseguição, quanto mais eles matavam, mais eles cresciam. Por quê? Porque, de fato, era um povo que se amava, que se cuidava, que se respeitava, que viam todos iguais. Hoje o pessoal fica com essa propaganda de minoria para cá, separando grupo de cá, grupo de cá. Jesus Cristo foi o primeiro a abraçar todos eles e falar, olha, não tem essa de grupo, nós somos um só, todos romanos, judeus. Tanto que a primeira coisa que os discípulos fizeram foi se espalhar pelo mundo, não tem essa de grupinho para cá, grupinho para lá. Jesus via todos iguais.
Tanto que tinha lá, o Judas era ladrão, estava lá com ele e ele respeitou até o final e perdoou. Prostitutas, tudo era um grupo só, uma família só. Foi o primeiro a ver todos iguais. Hoje a primeira coisa que esses grupinhos fazem é atacar Jesus como, né, é completa inversão total da história, né? É assim que a versão oficial nos conta, né, para tentar nos enganar. Aquilo que eu falei, o mundo jaz no maligno e o demônio está aqui para duas coisas, para te enganar e para te matar. Eu acho que já teve um momento da história que ele queria matar a gente. Agora ele não precisa mais matar, porque ele já está enganando. Né? Se enganar é melhor do que matar, porque você ainda fica aí para enganar os outros. Então, quer dizer, o que esses caras viram para aceitar o martírio por mais de 300 anos? O que eles ganhavam? Ganhavam riqueza, ganhavam poder? Não. Quando você vai conquistar uma terra, você até arrisca perder a vida ali, porque você vai ganhar um poder, você vai virar rei, não sei o quê. Os caras não ganharam nada, pelo contrário, né? Então, quer dizer, por que eles mentiriam? Por quê? Né? Você fica pensando, não tem outra gente. Por que eu devo duvidar dessas histórias do início do cristianismo? Bom, a única coisa que eles ganharam foram humilhações, torturas, assassinatos, genocídios. Bom, alguma coisa de extraordinário esses caras deviam estar vendo, esses caras deviam estar vivendo, né? E até hoje essas coisas acontecem, senão a gente não estaria aqui falando de Jesus Cristo até hoje. Bom, então, entre o doido, o charlatão e o filho de Deus, a gente vai chegando a uma conclusão, hein? As coisas vão caminhando. Então, lá, em que ano nós estamos? Né? 2020. A gente está porque está em 2020. Tá, mas quem foi esse homem que nasceu há 2020 anos atrás, que a gente está em 2020 por causa dele? Será que foi um rei? Ah, deve ter sido um rei romano, algum imperador, algum faraó egípcio, né? Algum faraó egípcio, alguma coisa assim. Não? Ah, não? Foi algum estudioso desse que eu citei, né? Platão, Aristóteles, algum cara que inventou a ciência, cara muito estudioso. Não? Também não? Ah, entendi. Foi um general de guerra, Alexandre o Grande, conquistou tudo, aí dividiu a história. Não, também não. Ah, já sei, era um homem muito rico, tinha muito dinheiro, tinha muito empregado. Também não. Ah, ele devia ser algum artista, um cantor, alguma coisa, que escreveu muitas peças, poesia, e aí. Ah, não, também não. Ah, então foi um escritor, ele fez muitos livros, muitas obras, muitas descobertas. Ah, não, também não. Quem foi esse homem? Vamos ver um pouquinho da vida desse homem. Bom, esse homem começou nascendo numa manjedoura, né? Bela entrada, assim, já deu as caras, já mostrou quem é. Viveu no vilarejo desconhecido. Veio de uma família pobre, trabalhou como carpinteiro, nunca teve posses, nunca escreveu um livro, nunca ocupou um cargo público, nunca foi político, nunca recebeu educação formal, nunca foi uma grande cidade, ele nunca saiu daquela regiãozinha ali, ó, daqui, vai lá, Galileia, né? Que não era nada naquela história, né? Na história da humanidade naquela época. Um amigo o entregou, os outros o negaram. Foi ridicularizado, foi flagelado, foi crucificado entre os ladrões, né? Fizeram questão de matar junto com o ladrão. Falaram, não, vamos matar junto com o ladrão, que o pessoal vai achar que é ladrão também. Perdoou os executores, né? Inclusive, converteu um dos ladrões que estava com ele ali na cruz, né? No momento final ali, ele ainda arrastou mais um com ele. Nunca cobrou nada em troca, né? Ah, não, toma aqui um, não, nada. Nunca prometeu riquezas. Nunca fez medicina, nunca fundou escolas, não tinha um exército, nunca pegou numa arma, perseguido por impérios, negado pela ciência. Esse é o cara que divide a história da humanidade. Será que esse cara foi só um maluco qualquer, mais um doido aí? Será que foi só mais um mentiroso e ninguém descobriu? Ele era muito esperto, né, cara? Bom, eu acho que a gente vai formando daquelas três possibilidades, acho que, como eu disse, normal ele não era. Não é um ser humano como eu, como outros que eu conheço. Na história da humanidade, se você fizer a análise, igual Jesus não tem ninguém, nem que se aproxima. Nenhuma história é parecida. Né? E mais incrível do que isso tudo foi anunciado. Não só aconteceu esse monte de coisa fantástica, um Zé Ninguém que nasceu no nada e que nunca estudou, mudou a história da humanidade, mas como isso foi anunciado muitos séculos e por muitas pessoas antes. É muita coincidência, né? Você achar que foi sorte, foi coincidência. Bom, eu acho que não. Então vamos lá.
né? Vários detalhes, assim, você vê a sutileza de Deus nas profecias. Eu vou explicar o porquê dessa sutileza no final, tá? Vai acompanhando aí. Ele foi traído por um amigo íntimo, isso já tinha sido profetizado, né? Ser traído por 30 moedas de prata. Ele não abriu a boca para se defender no julgamento. Foi moído pelas nossas iniquidades, isso já estava previsto. Foi contado com os transgressores, né? E pelos transgressores intercedeu na hora da morte. Isso tinha sido profetizado séculos antes. Isso aí foi séculos antes dele vir. Coincidência. Deve ter sido coincidência. Alguém com sorte acertou várias, né? Várias vezes na época, várias vezes na história. Sobre a minha túnica tiraram a sorte, né? Olha a sutileza dos detalhes, né? Das profecias. Posso contar todos os meus ossos. Jesus, apesar de tudo, não teve nenhum osso quebrado. Em outros momentos da Bíblia, a mesma profecia. Na minha sede me deram vinagre. Exatamente como aconteceu na crucificação. Farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro, né? Então, depois da morte de Cristo, teve ali sinais meteorológicos que até os romanos perceberam, bom, esse deve ser mesmo filho de Deus, né? E fala aqui da tumba, né? Que ele, apesar de tudo, ia ter uma tumba como um rico, ia ser enterrado como um rico. Eis que a Virgem conceberá, né? Virgem Maria. Do Egito chamei meu filho. Então, quer dizer, já tinha profecia que ele ia para o Egito, ia voltar para a Judéia, montado em um jumento, né? Quando ele chega a Jerusalém, ele chega em um jumento. Então, pessoal, eu botei algumas para. Eu já vou me alongar um pouquinho, mas separei algumas para não me alongar demais. Tem muitas outras profecias em séculos diferentes, em momentos diferentes da história, já falando sobre Cristo. Tudo mera coincidência, obviamente. O que vale mesmo é a ciência. E a que eu acho mais extraordinária profecia, né, o massacre de Herodes. Tanto as profecias são tão exatas e as pessoas acreditavam tanto e elas vinham anunciando exatamente como as coisas aconteciam com os judeus, que Herodes matou. Herodes sabia, que era o governador romano, sabia a época que Jesus ia nascer, e ele matou todas as crianças na região até 2 anos de idade, porque ele sabia que naquela época Jesus devia estar ali com 1 ano mais ou menos. Ele, na dúvida, não vou deixar esse novo senhor, só que eles não entendiam que o reino de Deus ia ser um reino espiritual e não um reino físico, né? Como pode-se dizer assim. Eles não entendiam. Herodes, com medo, mandou matar todas. Na dúvida, vamos matar todas as crianças de 2 anos. E é por isso que Jesus foi para o Egito, né? E depois voltou, para ele não ser massacrado aí por Herodes. Tudo coincidência. Coincidentemente, a gente está falando desse mesmo cara até hoje, mas coincidência. Um detalhe de muita sutileza aqui é a aparição, né, a Maria Madalena. Por que eu acho isso muito sutil? Porque a primeira aparição de Jesus foi a Maria Madalena, né, como relata nos evangelhos. Só que naquela época, a Maria Madalena, que ainda tinha boatos que era prostituta, absolutamente ninguém ia dar credibilidade à voz de uma prostituta. Então, quer dizer, se eles tivessem que mentir, se fosse de fato uma mentira, eles não mentiriam que era Maria Madalena a primeira vez Jesus citado. Eles diriam que era Pedro, que era João, que era Filipe, Mateus. Eles não diriam que era Maria Madalena. Aí você vê a pureza, a sensibilidade, a sutileza de Deus provar não para aquela época, mas para provar para a gente, que hoje a gente sabe que é tudo bobagem, era um costume da época achar que a palavra de uma mulher vale menos. Hoje a gente sabe que era uma cultura que não se... Jesus foi um dos primeiros a acabar com isso, a falar contra isso. Ele sabe que não tem... A palavra de uma mulher vale tanto como a de um homem. Então essa prova eu acho que não é para eles, mas é para a gente mostrar o quanto a gente poderia acreditar no depoimento daqueles apóstolos. As evidências arqueológicas, né? Eu não vou me estender tanto, que são diversas, né? Esse livro aqui do Rodrigo Silva, ele trata, né, Escavando a Verdade, sobre esses assuntos. Ele vai narrando ao longo da história o que a ciência foi negando à Bíblia, dizendo que nunca existiu, por exemplo, a Babilônia, nunca existiu não sei o quê, e a arqueologia, com o desenvolvimento,
à medida que ela ia encontrando as coisas, ela ia provando a Bíblia, e como a ciência ia desmentindo, as teorias científicas iam desmentindo, e de fato mesmo, a ciência que de fato que ela encontrava ia comprovando e ia mostrando que todas as teorias negando a Bíblia estavam erradas e que nos mínimos detalhes as histórias da Bíblia iam sendo confirmadas. Lógico, não são todas as histórias da Bíblia que são confirmadas, algumas não se sabem nada, porque não foi possível achar, né? É muito complexo esse trabalho, né? O livro explica melhor isso, mas até onde foi possível achar, tudo comprova os mínimos detalhes da Bíblia, né? Não vou, são muitos detalhes, eu não vou conseguir me alongar mais, mas tá o livro aí para quem quiser, vale muito a pena. O Gênesis, né, o início da vida. Bom, eu falei brevemente do Big Bang. Agora eu vou falar aqui do darwinismo, né? Um detalhe de Darwin que ninguém fala mais é que Darwin, naquela época, ele não conhecia a estrutura de uma célula. Então Darwin achava ainda naquela época, a ciência, inclusive, achava que a vida surgia do nada. Sabe aquela coisa que você deixa um monte de comida ali? Eles achavam que surgiam as baratas, surgia a vida, surgia. Eles não sabiam que não era assim, né? E aí você, ao longo do tempo, foi descobrindo que mesmo a vida mais simples, a bactéria mais simples, ela tem um nível de complexidade que a gente chama de complexidade irredutível, que não é possível você diminuir aquela complexidade e aquilo continuar funcionando, como pede a teoria da evolução. Ela já tem uma complexidade que é irredutível, é muito complexo, é extremamente complexo, né? Eu tenho esse livro aqui que fala sobre isso do design inteligente, né? Vale muito a pena também. Que ele começa falando do flagelo de uma bactéria, da complexidade de um flagelo de uma bactéria, que ele faz mais de 100 mil giros por segundo, muda de direção em menos de um quarto de volta, é autorreparável e se alimenta do fluido do meio. Então, quer dizer, ele explica que nenhuma máquina humana consegue ter a complexidade de um flagelo de uma bactéria, né? Então, quer dizer, e que também, se você muda um aminoácidozinho ali, uma proteína, você desconfigura e aquilo perde a função. Então, quer dizer, o que dificulta a teoria da evolução você falar que aos poucos foi se formando. Não, porque aquilo tem um nível de complexidade que não dá para você ir evoluindo. Ou é daquele jeito, ou vai ter que ser de outro jeito completamente diferente, né? Então, quer dizer, Darwin, quando criou essa teoria da evolução, ele não tinha a menor noção da complexidade da vida. Eu estou falando só do flagelo, não estou nem falando da bactéria e das outras estruturas, a RNA, a mRNA, ribossomos, enfim, mitocôndrias, todo o aparato complexo de uma vida que seria absolutamente impossível se criar do nada. Basta você imaginar o seguinte: deixa as peças de um celular aí sobre a sua mesa e senta e fica esperando formar o celular sozinho aí ao acaso. Nunca vai se formar. Você pode botar quantos bilhões de anos você quiser, isso porque você já deixou as peças. No caso da vida, não tinha nem as peças, não tinha nada, não tinha você, não tinha celular, não tinha nada. Foi tudo sozinho, aleatório, ao acaso, do nada. Um absurdo completo, né? Essas teorias, elas só têm fundamento, por quê? Porque elas são muito complexas, aí bota muita matemática, bota muitos bilhões de anos, para elas parecerem muito sérias, aí bota lá alguém que ganhou o Nobel, não sei o quê. E elas parecem seriedade, mas quando você pega os livros e vai investigar elas a fundo, você vê que não é tão comprovado assim. Não tem, olha, para mim, esse negócio do Big Bang, 0 mais 0 é igual a não sei quantos bilhões, né? Do nada surge um monte de coisa. E que a vida surgiu do nada, uma vida inteligente, não é o que a natureza mostra, né? A ciência mostra o seguinte: tudo que tem uma certa complexidade na estrutura da realidade no mundo, o que a vida mostra, foi criado por uma inteligência, no caso a nossa inteligência, a inteligência humana, né? Esse computador que eu estou filmando aqui não foi ao acaso, foi algum homem, no caso não foi eu, mas foi algum homem, um ser inteligente. A Capela Sistina, que está aqui, ó, a complexidade que é isso aqui, foi um homem, não foi ao acaso. Grand Canyon, que também é lindo, foi ao acaso. Mas você consegue perceber que tem diferença, né? É tão bonito quanto, é uma beleza diferente. Mas isso é uma coisa ao acaso. Capela Sistina é absolutamente impossível você falar que vai ser construída uma coisa daquela ao acaso. A complexidade dos materiais, a diversidade, as cores.
enfim, né? Se nem uma igreja pode ser um flagelo de uma bactéria, imagina um ser inteligente capaz de criar outras coisas complexas como essa. É absolutamente impossível, né? Eu coloco um outro exemplo, esse exemplo até é meu, que eu falo o seguinte: imagina eu começar a bater na tecla do meu computador aqui aleatoriamente, pá, 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 pá. Quantos bilhões ou trilhões de anos eu vou demorar para escrever um clássico da literatura assim? Olha, pode passar bilhões, trilhões, quadrilhões, quinquilhões, não vou criar, é impossível. Um clássico da literatura, início, meio e fim, batendo aleatório, não vou criar. Não, não entendeu? Talvez eu consiga escrever uma palavra, mas um livro. Então, quer dizer, e o que eu estou falando da vida é muito mais complexo que um livro, gente. Eu já estou falando de ter o computador, ter o teclado, ter as letras, ter o alfabeto, tem o livro, tem a literatura. Eu só preciso bater na tecla e aquilo coincidir. Ainda assim é impossível. Imagina não ter o livro, não ter a literatura, não ter o idioma, não ter eu, não ter o computador. Não vai sair. Então, quer dizer, você começar a desenhar uma coisa e depois que já está funcionando, parece fazer sentido, mas busca como é que aquilo começou. Não tem como. Do nada, nada surge. Não tem como ser diferente, porra. Como é que você vai tirar um monte de coisa do nada? Não, tinha um nada e de repente agora tem um monte de coisa. Do nada. Não tem sentido algum. Só a gente investigando, só a gente estudando, que a gente vai se dando conta dessas coisas. E aqui mais uma coisa, eu tô falando que eu vou trazendo comparações científicas, fatos, evidências. Então vamos lá. Esse livro ele cita uma experiência que eles pegaram uma bactéria que ela se multiplica muito rápido. Uma bactéria simples, uma vida simples, tá? Eles pegaram 30 mil gerações, deixaram ela se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo. 30 mil gerações depois, compararam. O que aconteceu com a primeira, 30 mil gerações depois? O que aconteceu foi que ela se degradou. Ela, em vez de se aperfeiçoar e evoluir, aconteceu o contrário. Ela se degradou, né? Porque é uma tendência natural. Isso mostra o quê? Não só Deus criou a vida, mas ele mantém a vida. Só Deus para explicar tudo que começou e tudo que continua sendo da maneira que é. Né? Ele que dá o sustento a isso. Né? E não uma evolução. Imagina, você tem o nada, aí surge um monte de coisa. Desse monte de coisa que surgiu do nada, surge a vida. Do nada também surge a vida. Não só essa vida, só aí já é absurdo. Isso, até aqui é absurdo. Mas vamos supor, surgiu a vida do nada. Essa vida não só basta ela surgir, mas ela tem que surgir num nível de complexidade que ela vai ser autorreprodutora. Ela mesmo se replica. Não basta surgir uma vida, tem que surgir uma vida que se replique, e que se replique e que evolua. Então, quer dizer, é impossível, absolutamente impossível. Todas essas operações, não é que é uma coisa impossível. Surgir alguma coisa do nada é impossível, surgir a vida dessa alguma coisa do nada é impossível, essa vida ser autorreprodutora é impossível, e ela se evoluir sozinha é tudo impossível, gente. São vários níveis de impossibilidade só numa teoria, e a gente acredita por quê? Porque isso é ensinado às criancinhas na escola séculos após séculos, então parece que é normal, todo mundo acredita. Mas eu acho que a mitologia grega não era tão absurda quanto essas explicações que a gente acredita hoje. Minha opinião, você tem todo o direito de ir lá estudar o darwinismo, né? Eu tenho o livro dele na minha lista, eu quero ler todos esses livros, mas para mim não faz sentido algum, né? Vou continuar estudando para, se um dia fizer, começar a fazer sentido para mim, eu volto aqui e faço outro vídeo mostrando que faz, mas até agora eu não consigo acreditar em uma vírgula, né? Não faz sentido algum. Uma coisa é ser possível, e depois de ser possível, você tem que mostrar que aquilo aconteceu. Ah, é possível, então vamos investigar se aconteceu. Outra coisa é ser impossível. Né? Não adianta nem ser possível, não garante que aconteceu. Agora, não é nem questão de aconteceu ou não aconteceu. É impossível acontecer do jeito que eles dizem. Percebe a diferença? É mais do que assim, do que impossível. É impossível em diferentes níveis. Isso você explica também no universo. Diversas. A gente sabe do tamanho do universo, assim, isso eu não vou conseguir nem explicar, eu já li em outros livros, né? Tem outro livro do Rodrigo Silva também, Ceticismo da Fé, que fala sobre isso. Mas
o universo ele se dá o Sol, a Terra, a Lua, o planeta, a água, a temperatura, os átomos, os elétrons, é tudo tão específico. Cada detalhezinho minimamente diferente não tornaria possível a vida. Então, quer dizer, é tanta coincidência que você falar que foi uma coincidência. A última teoria agora, né, do Stephen Hawking é que não foi um universo só. Eles já perceberam que essa falácia de que vamos estender para bilhões de anos para mostrar que com o tempo aleatoriamente foi possível. Eles já viram que isso caiu. Então qual é a nova? Não é um universo só, são múltiplos, infinitos universos. Porque aí você expande bilhões de anos para o lado e bilhões de universos, o que é impossível parece possível, né? Mas continua sendo impossível, gente. Não é você aumentar o número de universos que o impossível vai virar possível. Para mim, continua sendo impossível. É muito mais absurdo você começar a imaginar esse monte de coisa do que é muito mais fácil você acreditar que tem Deus e que ele fez, porra. Faz muito mais sentido do que você acreditar nesse monte, nesse eito de enrolação que no final das contas mais complica do que explica, né? Bom, a razão, você tem alguns argumentos teóricos, né, como a primeira causa, que Aristóteles começou com essa teoria, São Tomás aperfeiçoou, que é de que tudo tem uma causa, que é muito óbvio. Você surge com alguma coisa, você teve uma coisa que criou, e outra que criou, e assim sucessivamente. Tudo na vida, isso não é maluquice, não é fé, isso é real. Na vida, no mundo que a gente vive, é assim, as coisas só acontecem por causa de uma causa. E você tem que recuar até uma primeira causa que transcende, que explica o resto. Senão não é possível as coisas começarem, né? Então, quer dizer, pela razão, você vai chegar que teve alguma coisa iniciando tudo isso. Não pode ter sido diferente de outra coisa, né? E essa coisa não é o Big Bang, porque alguma coisa ia ter que explicar o Big Bang. Então, enfim, tem esse enigma até na questão lógica. E a única explicação, a mais plausível que a gente tem, é que foi Deus. Né? E se tem a ideia de Descartes também, que é essa noção de perfeição, de beleza, de belo, de bom que a gente tem, que só seria possível a partir da existência dessa perfeição. E segundo ele, essa perfeição é Deus, porque se Deus não existisse, a gente não conseguiria imaginar algo tão perfeito, tão belo, tanto, né, com tanta sabedoria. Né? Enfim, são outras explicações através da razão. Né? Talvez eu não expliquei tão bem, são teorias um pouco complexas, mas fica aí a dica e vocês investiguem depois. E aí eles colocam, né, que é como se fosse maluquice acreditar em Deus, né, mas eles esquecem que todos os grandes cientistas da história, a maior parte acreditavam em Deus. Né? Se você for pegar os mais brilhantes, todos eles acreditavam em Deus, eram cristãos. Hoje eles não falam isso, eles falam outras coisas, né? Muita mentira, muita lorota. Né? Eu falei que eu tenho um vídeo meu explicando a igreja na Idade Média, para quem quiser conferir no outro canal. Enfim, a maior parte dos grandes cientistas sempre acreditaram em Deus. Hoje isso está mudando. Por quê? Porque o domínio do mal foi crescendo, né? Começou devagar. Hoje já está uma coisa já indigesta. A mentira e a falácia e a bobajada já está saltando aos olhos. Mas, né, há uns séculos atrás isso não era assim. Quem começou com essa brincadeira de ciência moderna, a maior parte, quase todos, eram cristãos, né? E defendiam a Deus. Isso eles não contam, né? A transcendência. Vamos lá, pessoal. Eu precisei cortar o arquivo porque ele deu um errinho do meio aqui para o final. Então vamos lá. Um Deus inapreensível. O que significa ser esse Deus inapreensível? Isso tem a ver com a nossa incapacidade humana de compreender e de perceber Deus exatamente como ele é. Justamente por ele ser onisciente, onipresente e onipotente. Por exemplo, eu estou sentado aqui na cadeira. Eu só percebo essa cadeira de fato se por acaso a cadeira falhar, a cadeira tremer, fizer algum barulho, né? Enfim, enquanto eu estou sentado nela e ela está atendendo todas as necessidades, eu não consigo sentir ela. Né, o ar que a gente respira. Você não fica percebendo o ar o tempo todo. Né? Você só percebe o ar quando você tem alguma falta de ar, vem algum cheiro, alguma coisa assim. Né? Então, essa característica de Deus, onisciente, onipresente, onipotente, que atende a todo momento, que está presente a todo momento, faz com que a nossa percepção humana, que tende a perceber diferenças, mudanças, né, a gente não consegue perceber Deus.
e até mesmo conhecer a Deus como Ele é de fato, a gente tem dificuldade. Por quê? Porque a condição de Deus transcende a nossa capacidade de compreender e de aprender, né? Você saber, você aprender alguma coisa, você conhecer. Como a gente não tem essa capacidade de aprender a Deus, né? A única forma da gente aprender a Deus de fato é ou a gente sentir a presença de Deus por uma graça do Espírito Santo, né? Quando Deus concede essa graça a gente, e também quando Deus se fez homem, quando Deus se fez homem na figura de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a oportunidade que a gente tem de conhecer a Deus. Foi o Deus se fazendo homem, se colocando na condição para que a gente possa, de fato, compreender a Deus, né? Então, esse não é nem tanto um argumento da prova de Deus, mas um argumento que explica por que a gente não consegue, de fato, perceber Deus de forma tão clara, a não ser quando Ele consegue se manifestar para a gente, justamente por essa capacidade de Deus de transcender a condição humana, a percepção humana, né, como seres passageiros, né, instáveis, que não conhecem quase nada, a gente mal se conhece, você não conhece o nosso corpo, né, e como é que a gente não tem condição, de fato, de compreender a Deus como Ele é, a não ser na figura de Jesus Cristo. Mais uma prova é o amor divino, né? E a maior prova de amor divino para mim é o livre-arbítrio, porque Deus é o Todo-Poderoso e Ele não se coloca como Todo-Poderoso para a gente. Ele nos dá a liberdade de escolher, né? Então, por isso que Ele não se manifesta também claramente, eu estou aqui e tal. Ia ser tudo muito mais, teoricamente, mais fácil, mas a gente perderia essa liberdade de escolha, porque a gente, obviamente, né, seguiria Deus se Ele se manifestasse como Ele é. Mas, por conta disso, Ele dá essa liberdade de escolha. Ele se manifesta de maneira mais singela, de maneira mais suave, como homem, que, assim, a vida de Jesus Cristo é uma prova enorme, mas ainda assim é uma prova que nos dá a liberdade de escolha, de você seguir o caminho de Cristo ou de você não seguir o caminho de Cristo, seguir a sua vida da maneira com que você achar melhor. Então, quer dizer, esse livre-arbítrio, essa oportunidade de deixar a gente escolher o nosso próprio caminho é também uma das maiores provas, assim como ele se fazer homem, né, e vir à Terra e viver o que ele viveu, passar por ele que passou também, mas essa questão do livre-arbítrio, né, que explica por que Deus não se manifesta de forma mais clara, porque se ele se manifestasse mais do que ele já se manifesta, né, a gente ia perder essa capacidade de livre-arbítrio, de escolher o caminho, né, e de fazer as nossas próprias escolhas. O último argumento é a perseguição, né? Só da gente entender como o cristianismo e as ideias de Deus, assim, como ela é perseguida, cada hora surge uma teoria diferente para desmentir, né? Para mostrar que Deus não existe, para tornar difícil compreender o óbvio, perceber o óbvio. Isso é outra coisa também que dificulta a gente perceber Deus, porque essas teorias, elas vêm, que a ciência vai criando, que o homem vai criando, elas vêm apagando a possibilidade da gente perceber Deus, né? Você pode ver que todas essas coisas ruins, né, na Terra, todas elas são contra o cristianismo, nazismo, comunismo, essa parte obscura da ciência, né? Acho que a ciência tem uma parte boa, muito importante, que desenvolve o conhecimento, que torna, né, o ser humano mais capaz e ajuda em muitos aspectos, mas você tem uma parte obscura, né, que está associada, inclusive, com essas ideologias, com o modernismo, de você achar que só o novo vale, né, o velho não vale nada, liberalismo, né, a questão moral de você se liberar, né, não, deixa isso para lá, isso é bobagem, só o que vale é o mercado, né, o financeiro, o ateísmo, o darwinismo, nessa teoria que eu falei dos múltiplos universos, o Big Bang, o materialismo, de você achar que tudo é matéria, então você acaba não percebendo Deus, não conseguindo compreender. Uma coisa que seria óbvia, né, depois que você desconstrói todas essas teorias e vê de fato, né, o que a gente tem de verdade, o que a gente tem de ciência verdadeiramente, né? Você vê que Deus fica um pouco mais óbvio, né, se você bota de fato as evidências no seu devido lugar. E aí as pessoas falam assim, eu não acredito em Deus porque não tem prova, né? Mal sabe ela que não tem prova de nada. Todo conhecimento que o ser humano é capaz de provar, é capaz de obter, não é
um conhecimento absoluto? É sempre um conhecimento que precisa ser autorrevisado. Mas aí ela fala, não, como eu não tenho prova, né, mais além dessas todas essas evidências que eu já levantei, eu não vou acreditar em Deus. Mas aí acredito em qualquer outra bobagem, qualquer outra falácia, qualquer outra seita, qualquer outra fantasia, magia, enfim, ideologia política, aí ela acredita, né? O cara fala, vai ter uma sociedade assim, aí ela vai lá e acredita. Não acredita em Deus. Não tem prova. Mas qualquer outra mentira, visão de futuro, o mundo vai acabar tal dia, aí ela acredita, né? Sem prova. Porque se você alegar que você não vai acreditar em Deus por causa de falta de uma prova absoluta, então você não tem que acreditar em absolutamente nada, porque nada, nenhuma outra teoria tem uma prova absoluta. Né? São evidências que a gente vai somando e que no final das contas alguém mente para você e fala que aquilo ali está provado, mas não está provado. Você tem evidência, um conjunto de evidências, né, que o ser humano, como um ser inteligente, deveria parar e analisar. Lógico que a gente não pode analisar tudo, mas na medida do possível, o mínimo esforço de analisar, de conhecer um pouco, a gente tem que fazer. Isso faz parte, né? Então esse acaba um caminho também que o homem acaba se enganando, né? Os milagres, enfim, como eu falei, não só Jesus Cristo, o início do cristianismo, esses milagres eles continuam acontecendo, que é aquilo que eu falei, Deus prova que não só ele criou tudo isso, mas ele sustenta tudo isso, né? E sustenta esse contato com a gente, essa oportunidade de salvação, né? Na verdade, essa manifestação de Deus, ele não tem nada a ganhar, quem tem é a gente, né? A gente que ganha com isso, né? Esse contato constante, né? E os milagres, são o milagre de Fátima, os milagres do Padre Pio, o Santo Sudário, eu não vou entrar especificamente em cada um, mas fica aí para quem quiser pesquisar, para quem quiser estudar mais sobre, Deus continua se manifestando, né? A presença divina, né, que eu acho que no fundo é a presença, a maior prova, porque a gente sente Deus, né? A presença de Deus e a percepção da transcendência ela se deu em todas as sociedades humanas. Todas as sociedades, todas as civilizações, elas sempre partem de uma percepção da transcendência e é isso que funda todas as cidades, todas as sociedades, as civilizações, as culturas. Né? Isso está sempre ligado à condição humana. Todo ser humano sempre percebeu isso. Mas como eu venho demonstrando, esse conjunto de artifícios, né, que são utilizados para enganar a gente, faz com que a gente não perceba, né, essa sensação de Deus, essa percepção de Deus, que ainda que a gente não tenha dentro da nossa condição humana essa percepção, ele se mostra como graça através do Espírito Santo, né? E se você de fato fechar os olhos ali, concentrar, você vai saber que você tem coisas ali que não é você que sabia, não é você que está falando, mas é alguém que está te revelando. Né? E isso, de fato, é Deus se colocando presente para a gente, e basta você fechar o olho, concentrar e pedir, conversar com ele, ele vai fazer essa manifestação, eu tenho certeza. Essa é a maior prova de todas. Né? Não adianta nada disso, se no final você não sentir, você não ser tocado. Então essa é a maior prova, no final das contas, quando você passa por essa prova, por essa experiência, aí você vê que, de fato, não tem muito mais do que duvidar. Né? E se tiver dúvida, se tiver, né, leia os evangelhos, veja a palavra de Jesus Cristo, veja o que ele falou, veja se de fato é incoerente, se não tem razão, se não tem lógica, se é tudo bobagem e que a gente só acredita por causa da fé. Né? Não é porque é o maior raciocínio, o homem mais inteligente da história da humanidade, não. Né? Não tem, isso não tem lá nada a ver, é só uma questão de fé, como eles gostam de alegar. Então, para fechar, o que eu queria dizer é o seguinte: na verdade, não tem nada provado. A condição humana não permite isso, o conhecimento humano não permite uma prova absoluta, incontestável. Todas as provas elas podem ser questionáveis. Então, a questão é em que acreditar. Qual é a cosmovisão? A ciência ela tem de repartir tudo para você achar tudo muito complexo, você não vai entender absolutamente nada. Muito mal aquela área que você estuda, você vai achar que entende, mas não está entendendo nada, você mesmo sabe que não entende. Só quando você começa a ter uma visão do todo, entender, né, por que a gente está aqui, de onde isso começou, por que veio. Se você não fizer essas perguntas, você não vai chegar a essas respostas. Você vai continuar achando tudo confuso, tudo complexo, tudo difícil, não vai saber nada e vai ficar na mão do palhaço, ou seja, vai ficar na mão da mídia, eles vão imputar na sua cabeça o que eles quiserem, né, ferramentas de engenharia social, engenharia psicológica e manipulação hoje não faltam, né? Tem diversos livros sobre isso, a propaganda, o que a propaganda é capaz de fazer hoje, né? E, enfim,
é esse estado que a gente fica, de realmente não saber o óbvio. Hoje a gente tem que reexplicar o óbvio para as pessoas e ainda elas não conseguem entender essa dificuldade. Você tem que quase que desenhar, aí a pessoa começa a botar a cabeça para lá de fora e começa a entender, né, o que a gente está fazendo aqui, o sentido da vida, o que de fato são as maiores evidências, o que é uma grande bobagem fantasiado de propaganda, né, ensinado para as criancinhas, e aí você cresce aprendendo que é verdade absoluta, que está super provado, e não tem nada disso. Né? Então, esse é o ponto, né? Em que acreditar? O que vale a pena acreditar? Eu acho que cada um tem a condição, porque todo mundo é um ser humano inteligente, todo mundo tem condição de chegar a essa conclusão sozinho. Eu só levantei algumas evidências aqui, alguns pensamentos que eu tenho. Né? Então, a maior mentira, né, da história, o pessoal está muito na moda fake news, a grande fake news da história da humanidade, para mim, é você contrapor fé e razão. É achar que você não tem razão, não tem lógica, não tem sentido ter fé. Muito pelo contrário. Eu mostrei quem foi Jesus Cristo. Eu nem entrei no pensamento dele, porque o vídeo ia ficar mais longo, mas enfim, você ainda teria mais demonstrações da grandiosidade das coisas que ele fez, de onde ele surgiu e quais os meios, quais as condições. Hoje a gente fala em meios de ação na política, quais são os meios de ação? Fala em bilionários, em exército, em armas, em bombas. Ele não tinha nada disso. Né? Ele só tinha a palavra, a sabedoria, o conhecimento de Deus, e é por isso que é uma prova tão difícil de ser contestada. Né? Dentro da condição humana, a gente nunca viu nada igual. Né? A gente deve se perguntar: seria um maluco? Seria um mentiroso? Ou de fato seria um filho de Deus? Bom, diante de todas essas condições que eu apontei aqui, para mim, ele se demonstrou de fato ser o filho de Deus. Eu não vejo como, dentro da razão, dentro da lógica, dentro da coerência, pensar o contrário. Beleza? Mas aí cada um faz o seu raciocínio, continua estudando outros assuntos. Eu tenho certeza que se vocês continuarem estudando, vocês vão achar muito mais provas, né? Eu quero continuar estudando para trazer outras provas, porque eu tenho certeza que se eu não trouxe mais, foi por ignorância minha. Eu tenho certeza que tem muito mais evidências da existência de Deus do que apenas essas singelas, né, demonstrações aqui que eu trouxe. Tá? Então, manda esse vídeo aí para quem você acha que precisa ouvir essa mensagem, beleza? E até a próxima. Um abraço, galera. Fique com Deus.